Fala, Medcaster, aqui é a Elora e o tema de hoje é sobre Janeiro Branco. Essa campanha, por mais nova que seja, merece a nossa atenção. Isso porque o objetivo é mobilizar a sociedade em favor da saúde mental, mudando a compreensão acerca dos tabus sobre a saúde e promovendo mais possibilidade de saúde a todos os indivíduos da sociedade. Compreendendo a relevância desse assunto, convidamos para compor a nossa roda de conversa hoje a psicóloga Angélica. Seja muito bem-vinda. Oi, então, meninas, vamos obrigada dar início pelo convite. Estou muito feliz em estar com vocês falando sobre esse assunto que é muito importante na atualidade. Obrigada por participar. Então, Angélica, o Janeiro Branco é como um convite para o cuidado da saúde mental, né? E a gente sabe que, ao contrário do que vem parecendo atualmente, as pessoas não são máquinas e todas têm as suas subjetividades. Então, eu gostaria que você comentasse, de acordo com a sua opinião, por que você acha que os índices de depressão estão aumentando entre os adolescentes nos dias atuais? Bom, meninas, a adolescência ela é um período de extrema importância para a construção do indivíduo. Ela é caracterizada por mudanças intensas, tanto físicas como psicossociais, e elas acontecem de maneira única para cada um de nós. Então, é uma etapa de aquisição de autonomia e das características sociais que nós vamos levar para a nossa vida adulta. E uma série de fatores que vão contribuir para o aumento de risco de depressão nessa fase da nossa vida. Na minha percepção profissional, os fatores de risco que estão mais em voga no momento, né, na atualidade, são baixos níveis de autoestima, baixa tolerância à frustração, dificuldade em lidar com o estresse e acontecimentos desfavoráveis, como, por exemplo, o surgimento que a gente teve dessa pandemia, e negligências e conflitos familiares. Mais do que nunca, hoje em dia, o jovem ele é exigido cada vez mais academicamente, profissionalmente, e ele é bombardeado com informações que, sem um direcionamento correto e sem uma rede de apoio sólida e coesa, vão se tornar agravantes, gerando bastante sofrimento e angústia, culminando no possível quadro de depressão para este jovem. E é preocupante, né? Porque, segundo o SUS, os atendimentos na faixa etária de 15 a 29 anos cresceram em 115%. Então, aumentou, assim, muitos casos. Bastante, a gente tem notado isso na área de saúde, viu? Oi, Angélica, dando continuidade. Considerando que os estudos, né, de prevalência em diferentes países ocidentais, né, não só no Brasil, enfim, mostram que a depressão ele é um transtorno muito frequente, né, hoje em dia, ainda mais agora nesse período de pandemia, né? Isso daí tem sido um grande alarmante, assim, né, a depressão em si, inclusive também as crises de ansiedade, que seria mais à frente eu farei essa pergunta também. Então, no caso, a depressão ela é um transtorno, né, muito frequente hoje em dia, e ainda mais agora com a pandemia. Então, essa doença e alguns outros transtornos, porque não, com certeza, óbvio que não existe só essas doenças, né, elas estão aumentando cada vez mais. Então, você poderia nos dizer se existe uma forma de prevenção ou tratamento especificamente para a depressão? Se sim, quais seriam elas, né? Claro, existem sim, mas é importante a gente lembrar que o diagnóstico da depressão infanto-juvenil, ela é e continua sendo um desafio para os profissionais de saúde mental, porque a gente estima que 70% dos adolescentes com depressão não recebem um tratamento adequado, porque é difícil diagnosticar nessa fase. Todos os adolescentes têm uma tendência a mudar o comportamento naturalmente nesse período. E isso pode refletir num estágio de isolamento maior deles. Mas essa situação, para ser considerada normal, saudável, ela tem que vir intercalada com momentos de convívio familiar e social, não pura e simplesmente isolamento social. E é importante nós estarmos atentos a sinais sutis da patologia, como, por exemplo, dores de cabeça recorrente, irritabilidade, tristeza, perca de interesse em atividades que antes faziam significado, faziam sentido, superestimar problemas ou percas sofridas, né? Alterações no sono,
no comportamento, no humor, né? E a gente tem que estar atento às desproporcionalidades desses comportamentos e a extensão, a demora dos sintomas. Então, esses são os sinais de alerta que nós observamos para estar diagnosticando. E a prevenção da depressão, ela vai se dar principalmente com uma rede de apoio em torno desse adolescente. Então, para minimizar o risco de depressão, é necessário que existam suportes familiares e sociais na comunidade em que esse jovem vive, na escola, nos seus grupos de pares, o que é crucial para o desenvolvimento saudável desse adolescente. Quanto ao tratamento, nós temos intervenções terapêuticas, como a psicoterapia, onde o adolescente e a família, eles são educados para uma compreensão do que é a depressão, do que é essa patologia, né? A compreensão dos sintomas e das formas como ele afeta as relações interpessoais de todos que estão em torno dessa doença, né? E existem várias abordagens terapêuticas que a gente trabalha, mas a que mais tem apontado os resultados significativos e em menor período de tempo é a cognitivo-comportamental. E pode ser utilizado concomitantemente à terapia, fármacos, né? Como alguns antidepressivos. Porém, nós precisamos, então, de um apoio de um especialista em saúde mental, como um psiquiatra, para poder estar recomendando a administração correta deles. Angélica, obrigada. Além disso, né, dentre outros, né, distúrbios além da depressão, temos também, como eu já mencionei, a ansiedade, né, os distúrbios de ansiedade. E isso vem ocorrendo de uma forma, assim, muito preocupante, né, não só entre jovens e adolescentes, mas na sociedade e no contexto geral, né? Então, em virtude disso, eu gostaria de saber se você sabe, né, se existe uma forma de controle em relação à ansiedade em si e alguma forma de tratamento com o objetivo de minimizar essa situação, né? Porque tem sido preocupante, né, na nossa sociedade, porque abarca todo, né? Todas as etapas, todas as idades e de uma forma meio, principalmente nessa pandemia, de uma forma um pouco preocupante, né? Sim, uma coisa que eu acho fundamental colocar, que ansiedade e depressão, elas não são a mesma coisa, elas são patologias diferentes e que elas andam de mãos dadas. Elas podem aparecer, se manifestar ao mesmo tempo, né? Tanto depressão quanto ansiedade, e isso tem ocorrendo muito, como você falou, na população jovem. Isso tem aparecido muito. Mais uma vez, no caso da ansiedade, a gente tem que estar prestando atenção no caso da frequência e na intensidade do aparecimento dos sintomas, para a gente poder dar um diagnóstico correto, né? O medo, a ansiedade, o estresse, eles fazem parte da nossa vida e são importantes no nosso processo de evolução e adaptação. Porém, quando a ansiedade aparece com muita frequência e quando ela é muito elevada, ela é muito forte, ela acaba prejudicando tanto a nossa saúde mental como o nosso funcionamento do corpo. Quem sofre de transtorno de ansiedade tem muitas dificuldades em realizar tarefas simples, específicas do dia a dia, como, por exemplo, falar em público, que é o que nós estamos falando agora. Então, a ansiedade, ela pode ser tão forte e incapacitar as nossas tarefas cotidianas e prejudicar a nossa vida em vários sentidos. Então, como prevenção, né? No dia a dia, nós podemos procurar identificar o gatilho da nossa ansiedade. O que está causando a minha crise de ansiedade? Será que é uma prova que eu tenho para daqui a alguns dias? É uma entrevista de emprego que está se aproximando? Quando eu consigo identificar o foco da minha ansiedade, eu preciso controlar os meus sentidos, eu preciso controlar a minha respiração. Isso vai ajudar a amenizar os sintomas que a gente tem geralmente em decorrência de um ataque de pânico, que é taquicardia, falta de ar, a tensão corporal, né, que são comuns e acabam prejudicando o nosso raciocínio. Por quê? Porque nós precisamos, por fim, descatastrofizar, um palavrão difícil, né? Mas descatastrofizar os nossos pensamentos, ou seja, nós temos que reavaliar o real grau de seriedade dessa situação que está causando ansiedade, que está causando um pânico, né? Porque
precisamos avaliar o real grau de seriedade dessa situação e os reais impactos que elas vão trazer para a nossa vida. Porque para pessoas ansiosas é muito fácil superestimar um problema e subestimar as nossas capacidades de resolução desse problema, ok? E como tratamento, mais uma vez, a gente recorre à terapia, aos processos terapêuticos, e a terapia cognitivo-comportamental também tem trazido mais resultados nesses casos em um período curto de tempo, né? Aliado, mais uma vez, à psicoeducação, de como você entender que você está tendo um ataque de ansiedade, um ataque de pânico, né? A família também precisa entender e dar o apoio, e a gente pode associar também medicações a esse tratamento, quando necessário. Obrigada. Dando continuidade, o mês de janeiro ele está aqui, né? É o primeiro mês do ano e por esse motivo que ele foi escolhido para a campanha. As pessoas geralmente elas possuem um sentimento de recomeço, elas projetam planos, adquirem novas metas. Qual dica você daria para pessoas que, além de toda essa projeção de esperança que nos é lançada no começo de ano, principalmente nesse ano de 2020, ainda têm que superar os sentimentos melancólicos ou que estão vindo junto com os problemas oriundos da pandemia e toda essa catástrofe, esse somatório? Qual dica que você nos dá? Bom, gente, a minha dica é o seguinte: cuide de si mesmo. Cuide da sua saúde física e mental. Selecione e filtre as informações que você recebe dia após dia, principalmente nessa época de pandemia, que é o que nos causa mais medo, mais ansiedade, mais pânico. Não se exponha a essa quantidade exorbitante de informações e notícias. Escolha lá um período do dia para se informar e uma fonte confiável de informações. Pratique atividades físicas regularmente para melhorar a sua imunidade, melhorar o seu humor. Faça planos a curto prazo e comemore cada vitória, por menor que ela possa parecer, mas reconheça seus feitos. E crie uma rede de apoio com pessoas de confiança que poderão te auxiliar sempre e principalmente nos momentos de maior necessidade. Então, Angélica, você já falou atrás aí algumas vezes sobre a importância de uma rede de apoio, né? Tanto para prevenção como também para tratamento, né, das doenças aí mentais. Só que muitas vezes a gente se depara com pacientes que infelizmente não possuem um apoio familiar devido a inúmeros motivos, mas eu acredito que um dos principais são as crenças que cercam a sociedade, fazem muitos familiares acreditarem que as doenças psicológicas são frescuras e não uma doença que necessita de tratamento, assim como qualquer outra. Então, eu gostaria que você falasse um pouco sobre a importância do papel da família nestes casos. Então, como você mencionou e eu disse anteriormente, o ambiente familiar, a estrutura familiar, é essencial no bem-estar psicológico do adolescente. Então, é necessário, por parte da família ou pela rede de apoio que essa criança está inserida, o acolhimento, a escuta, o cuidado. A família ou a rede de apoio ela tem que favorecer a emancipação desse jovem, o enfrentamento de estigmas junto ao adolescente, e eles devem praticar juntos o exercício de participação social e cidadania, considerando as singularidades de cada sujeito e as construções que cada um faz a partir das suas próprias condições. E tudo isso promove a melhora da qualidade de vida desse adolescente. Bom, Angélica, nossas perguntas foram essas, né? Eu gostaria de saber se você teria mais alguma informação. É um assunto muito amplo, né? Não daria para falar tudo em um momento como esse. Espero que nós possamos ter outras oportunidades para falar de mais coisas, mas eu gostaria de, assim, saber se você poderia deixar um recado, né? Gostaria de falar mais alguma coisa para complementar esse nosso podcast. Com certeza. Gostaria de avisar o seguinte, que o Ministério da Saúde ele disponibiliza serviços gratuitos à população, né? No caso de sintomas de depressão, de ansiedade. Então, se você hoje está vendo esse podcast e está sentindo necessidade de ajuda, você pode procurar um atendimento de saúde mais próximo de você, da sua residência. Pode ser um CAPS, uma UBS,
o UPA, o SAMU, o pronto-socorro e até hospitais, hoje eles têm profissionais capacitados para te dar auxílio nesse momento que você precisa. E o CVV também, que é um serviço de auxílio telefônico 24 horas, que você pode ligar e eles te dão um apoio emocional quando precisar. Obrigada, Angélica. Importante você ter falado isso, né? Porque muitas das vezes as pessoas não correm atrás porque acham, né, que vão ter que pagar, e muitas das vezes as pessoas não têm muitas condições, né? E que bom que nós temos esse acesso aí público, né, para poder abarcar a toda a população, né? Nossas perguntas, então, de fato, foram essas. Muito obrigada pela sua participação. E para você, ouvinte, obrigada por escutar até aqui. E espero que você tenha gostado, né? Salve esse podcast na sua playlist para que você fique sabendo quando os próximos forem lançados, né? E o nosso e-mail estará disponível para que possam ser enviadas críticas, dúvidas e elogios. Tchau, tchau.